Bom dia, amigos! Estamos aqui reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Que bom nós podermos começar a semana buscando a presença de Deus, louvando, adorando ao Senhor. Hoje nós vamos poder ter um momento especial, que a minha irmã está aqui para tocar o violão, minha mãe. E assim nós vamos poder cantar um pouquinho melhor. E para iniciar, eu vou estar lendo João, capítulo 2, o Evangelho, eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 3, que é Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso que eu li.
E no final desse culto, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Então, vamos ter em mente isso, que Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, depois nós vamos cantar mais um. Vamos, nesse início de ano, né, vamos ter a certeza de que Deus cuidará de nós, Deus velará por nós. Se no nosso peito vibrar a dor, Deus velará por nós. Nas provações, Deus velará por nós. Então, vamos crer nesse ano de 2022, que nós ainda não sabemos o que será, mas vamos ter a certeza de que se cremos em Jesus, se somos propriedade dele, se habitamos no esconderijo do Altíssimo, ele velará por nós e nós não temos que temer nada. Desanimes, Deus te ouvirá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará.
por ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus velará por ti. Nas desventuras das tentações, Deus velará por ti. Nos desalentos das tribulações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus velará por ti. Amém. Muito bom. Hoje, tendo a família aqui comigo, minha irmã, minha mãe, meu cunhado, então sempre é uma alegria, né? Nós podermos nos reunir e somos muito felizes quando toda a nossa família teme a Deus e tem essa fé, essa certeza de que Deus enviou Jesus ao mundo. Então, se você, na sua família, ainda tem alguém que não tem essa fé, esteja orando para que todos sejam alcançados por tão grande salvação. Vamos orar e depois eu vou estar passando a palavra para o Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos permite estarmos reunidos com vida, com saúde, com disposição espiritual para te louvar, para declarar que o Senhor é bom, que nós não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor cuida de nós. Pode ficar, mãe. Ó Deus, fica conosco no decorrer desse domingo, no decorrer desse estudo bíblico que nós vamos ter agora, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Nós clamamos, vem Espírito Santo, atua, Senhor, em nós e que nós sejamos apenas instrumentos Teus para proclamar as boas novas do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Enche o Michel da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua unção, para que ele fale aquilo que o Senhor tem posto no seu coração, que ele consiga transmitir. Derrama sobre nós que estamos aqui e sobre cada um que está em casa participando conosco. Derrama do Teu Espírito Santo e enche-nos, Senhor, de fé, de graça, de misericórdia, de esperança, de perseverança. Ajuda-nos, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs.
Bom dia, querida família que aqui está reunida hoje. É muito bom quando a gente usa o alimento para reunir as pessoas em volta dele, e o alimento é o pretexto para a nossa comunhão. E aqui o pretexto é a palavra de Deus, e a gente reúne em volta dela para se alimentar da palavra de Deus. Nós estamos vendo a respeito sobre o jardim que Deus formou na terra, chamado Jardim do Éden. Eu falei que hoje eu ia continuar falando a respeito desse tema, desse assunto, e que nós fomos formados um jardim de Deus, ou para Deus. Repare como é interessante como as pessoas amam jardim. Aqui hoje está a minha querida sogra, a Bia. Você perguntar para ela, como é a tua casa? Ela fala assim, um jardim. Eu gosto de flor. Se tiver uma mangueira, põe uma mangueira lá, faz um pomar. E o que é interessante, qual é a casa que não tem um jardinzinho na frente dela? Aí a gente vai morar num apartamento. Você dá uma olhada no apartamento, se tiver um beiral, você pode ter certeza. Ou num cantinho assim da cozinha, ou num cantinho, tem um vasinho lá. Ou com uma folhagem, ou com flor, ou com uma planta que aguenta um lugar que não tem sol, que vive de pouca água. Mas sempre você vai ver a relação de um jardim em algum lugar, porque há uma relação no íntimo do ser humano. Como ele é um ser espiritual, ele quer esse Deus presente e ele quer um jardim também, porque nós somos uma expressão desse jardim, que Deus fez um jardim na terra para ele e nos colocou nesse jardim. E o que é mais interessante é que ele fez um jardim dentro de nós para ele cuidar de nós, para nós cuidarmos do jardim dele. Então ele falou assim, descansa em mim, eu cuido de você, você cuida do meu jardim, você expressa a vontade de Deus que está lá no céu, aqui na terra, faz a vontade dele aqui na terra, e depois a gente volta e vai ficar juntos, para sempre. Repara como é interessante. Vê antigamente uma igreja. A igreja era simplesmente colocada no meio do quê? Fala para mim. Aí você fala assim, de um jardim. Havia uma praça que as pessoas iam lá, inclusive passear, as famílias iam para passear. Mas lá no centro da praça tinha o quê? Uma igreja. E quando não é assim, você pode reparar que dentro das igrejas estão sempre levando ou uma folhagem, ou uma flor, ou alguma coisa lá para dentro. Não tem como fugir a essa realidade. Hoje eu falei que eu falaria sobre o rio que emana do Éden, um rio, e que divide em 4 braços para irrigar toda a terra. Olha que coisa incrível. Um rio que divide em 4 braços, símbolo do sentido da terra, para irrigar todo esse jardim que Deus colocou aqui na terra. E se você for ler toda a Bíblia, você vai perceber que ele vai expressar esse jardim de várias maneiras. E ele vai falar a respeito de jardins, inclusive de reis. Nabucodonosor tinha um jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo. Qual é a pessoa que não busca um jardim? E hoje a gente sabe, com esse processo ecológico de preservação de matas e tudo mais, esse jardim maravilhoso que os rios correm, e à beirada desses rios formam árvores de todo tipo. Flores, folhas, frutos. E a gente vai perceber que Ezequiel cita inclusive que o Egito, que foi banhado por um dos rios que desce para a terra de Cush, tem lá o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Se você for ver geograficamente, esses rios existem na terra. E formam exatamente regiões onde cresceram, ao pé desses rios, civilizações. Árvores, plantio, área de Pantanal. Tanto é que o Nilo era adorado como um deus. Porque nele tinha o que no Nilo? Tinha a beleza do plantio. O que se plantava ali no pé do rio, depois da enchente, cultivava. E os faraós adoravam o Nilo como se fosse um próprio Deus. E não entendendo que ele é uma bênção de Deus para o ser humano, que sendo um jardim de Deus para cuidar disso. E o homem hoje está esquecendo desse detalhe e está destruindo.
Então ele não só destrói o que está fora dele, mas ele também está destruindo o que estava dentro dele, que era Deus em nossa alma, como o centro do nosso jardim. Foi o que nós falamos a vez passada. O Salmo 37, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve, é um problema de tempo só, eles vão definhar como a relva, olha que coisa incrível, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bem, entendendo assim que o jardim é algo que está na intimidade do ser humano, porque ele é um ser espiritual, eu quero diferenciar agora duas coisas. O jardim, ele está no Éden, mas o Éden não é o jardim. É do Éden que sai exatamente o rio que emana o jardim que está no Éden. E o homem foi colocado no jardim do Éden. E não foi colocado no Éden, porque o Éden, o sentido dele é paraíso. Éden significa um lugar aprazível, um lugar de prazer, gostoso, um lugar de contentamento, alegria. Onde que é esse lugar? Onde que é o paraíso? Comunhão com Deus, presença de Deus. Onde que é o inferno? A ausência de Deus. Então nós percebemos que há uma relação de um macrocosmos, de um microcosmos, e Deus cuida da gente. Então, vou repetir para fecharmos o pensamento da vez passada. Deus fez o homem da terra, soprou nele o homem que ele havia imaginado, criado, como ele seria. Soprou naquela terra. E aquela terra passou a ser alma vivente. Então o homem é uma alma vivente com essa dualidade de dois lugares que nós falamos. Uma dualidade relativa à terra, que se comunica com os olhos, com o mundo, e uma realidade que tem os olhos do coração, que se comunica com Deus. E Deus fala com o seu espírito no espírito do homem, e o espírito do homem fala para a alma do homem, e a alma do homem fala para o corpo do homem, como ele tem que se comportar no mundo, e assim, eu falei, o fluxo da vida acontece. O que vem do mundo vem pela visão, e é temporal, passageiro. Já falamos isso. E quando entra na visão, ele cria imagem. E a imagem leva a formar pensamentos, a formar ideias, conceitos. Por isso que a imaginação é alguma coisa assim muito grande no ser humano. Se ele imaginar de uma forma correta, tudo bem. Mas se ele imaginar de uma forma não correta, ele começa a criar um auto-engano e por um desconhecimento ele passa a se tornar enganado também. Mas há uma consciência entre a alma e o espírito, por onde entra a palavra de Deus, e nessa consciência há um processo de transformação do ser humano, que é onde que vai fazer um outro filtro. Então nós temos dois grandes filtros entre o físico do homem e a alma do homem, que é a imaginação. Como a gente pensa, ideias, como a gente vai agir a partir de como é que a gente pensa. Como a gente pensa, a gente sente, como a gente sente, a gente vai agir. Como que você vê a vida? Você vê só com o prisma óptico da vista? É relativo. Mas se você vê com o óptico e também com o do coração, o olho do coração, o espírito, você tem um equilíbrio, você se torna uma pessoa perfeita, completa. É sobre isso que nós vamos falar, porque nós vamos fazer hoje a ceia do Senhor. E o tempo é restrito, talvez eu não vou falar tudo que eu gostaria, vou ficar para domingo que vem algumas coisas, mas hoje eu quero falar focado principalmente nessa relação do que Jesus veio fazer. Primeiro, ele veio restabelecer esse jardim no ser humano, que foi perdido. Restabelecendo esse jardim no ser humano, ele vai fazer com que o homem agora cuide desse jardim que é a terra que Deus fez para que o homem cuidasse dela. E o homem está se perdendo nesse contexto. Então lembre que é do Éden, da eternidade, de uma essência, de um ponto, é que emana um rio que banha o jardim. E é nesse jardim que ele colocou o homem para cuidar. Dentro de nós a mesma coisa.
vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, uma água, um rio de água viva, que emana do trono de Deus e do Cordeiro, que corre e vem em direção a 4 situações que nos regem. E um desses pontos, desses rios, é para com a alma, para irrigar a alma do ser humano, para que o homem não fique com sede de Deus, nem com fome de Deus. Por isso que hoje nós vamos fazer a comunhão, restabelecendo algum contexto desse ponto que a gente fala. Se você quiser, assim, um fundamento no que eu estou falando, e for ler Gênesis 13:10, você vai entender o que eu estou falando em maior profundidade. Então, vou dar um ponto aqui para os irmãos pensarem. Lá em Gênesis 3:10 diz que Ló, quando se separa de Abraão, ele levanta os olhos para escolher uma terra. E Abraão falou, você escolhe primeiro. Aí Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. O Jordão é um rio que desce da parte montanhosa e acaba no Mar Morto. Então, esse rio, ele olhou para lá e viu lá, presta atenção no que diz a palavra. Ele viu assim, algo assim de cultivo, de plantação, de beleza, de flor, de fruto. Deve ter gado, deve ter muita coisa. Então ele diz lá, que ele viu lá como que se fosse o jardim de Deus. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, aquele lugar diz que era como um jardim de Deus, que ele olhou para lá. E ele fala mais, como a terra do Egito. E Ezequiel vai falar exatamente nessa terra do Egito, dizendo que a terra do Egito era tão formosa pelo Nilo que passava lá, que é um dos rios que vem dessa região para a terra de Cush. Cush é Etiópia, que é aquela região sul ali, correspondendo à Palestina. Então os rios se dividem, vai ali para Mesopotâmia e desce. Isso aí geograficamente. Mas ele quer falar muito mais do que isso, geograficamente. Ele está querendo falar da importância de manter não só esse rio correndo, vivo. Por isso que ele falou, rios de água viva sairão do teu ventre. Você não pode reter a vida, ela passa por você. É isso que nós já conversamos. E a gente vai perceber que Jesus fala de piedade para Sião em Isaías 51:3. E ele fala que fará do deserto correspondente de Jerusalém, vai fazer agora de novo como que se a alma fosse restaurado um jardim de manancial. E no final ele fala que o Jordão, que desemboca no Mar Morto, vai fazer com que haja vida nessa área e essa região será ricamente abençoada. Então o Senhor Deus plantou um jardim e ele fala, logo em seguida em Gênesis 2, do rio Pison, 4 braços. Um braço, um rio Pison. Pison significa aumento. Depois, Gion é um irrompimento. Depois ele fala do Tigre, que é um rio rápido. E depois ele fala do Eufrates. Veja como é interessante. Você vai ver esses rios descritos no transcorrer da Bíblia e tudo crescendo ao lado desses rios. Os povos daquela época crescendo. E Jesus usando as expressões como se fosse o jardim aqui na terra dele, que ele colocou os homens para cuidar. E os homens deixaram de cuidar. Então ele faz esse questionamento. Uma hora a gente vê isso à parte. E a última coisa que vai secar é o Eufrates. Por que Eufrates? Porque é o mais volumoso, que ainda está na região da Mesopotâmia. Então esse braço que dividia e formava o jardim é o mesmo que hoje nós podemos entender que o Espírito Santo, ele atua em nós. Até que o homem fez o quê? Impediu desse Espírito Santo agir nas 4 partes humanas nossa, para expressarmos Deus de maneira plena. Quer na carne, quer na alma, quer no espírito, para o homem tomar a rédea e falar, é assim que tem que ser feito. Por isso que saía um jardim do Éden para irrigar toda a terra. Saía do Éden. Como sai de Deus para irrigar o nosso jardim, a nossa vida como um jardim de Deus. Mas afastado da comunhão, eu falei que isso foi perdido. Hoje, por causa do tempo, eu quero sintetizar indo para um ponto que é a comunhão. Eu disse, como que você entende esse jardim? Por que as pessoas amam tanto o jardim? Por que se coloca a igreja no centro do jardim e faz uma praça para as pessoas ficarem ali? Por que você gosta de ter um jardim na tua casa, no fundo do teu quintal, um pomar?
Porque você precisa lembrar dessa realidade que está reminiscente no nosso espírito, da onde nós viemos e como Deus assim o fez para nós cuidarmos e realizarmos. Veja, no princípio, vou resumir hoje, vai parar por aqui, ele diz assim, no princípio Deus disse, coma de todas as árvores que há na terra. E esse homem estava num lugar chamado Éden, paraíso, em comunhão com Deus, coma de todas elas. O homem estava nessa terra, em comunhão com Deus, e diz que na viração do dia, Deus falava com o homem no jardim. E que jardim que ele usava? O próprio jardim que ele construiu no homem, para habitar no homem, para junto com ele, falar com ele. É o Espírito Santo de Deus falando com o homem. Aí o que acontecia? Deus falava com ele, ele não via Deus, mas ele percebia Deus, falava com Deus na viração do dia, Deus falava com ele e a vida tocava. E isso daqui era um paraíso. Junto com Deus, um paraíso. Não tinha ervas que dava problema, espinhos, abrolhos, mas tinha plantado uma árvore que é chamada do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, dessa você não come, você come de todas as árvores. E veja como é interessante, quantas vezes até Nabucodonosor foi comparado a uma árvore cortada que é um rebento que nasce de novo, como um broto que sai, que ressuscita. O homem comparado com uma árvore é muito comum na Bíblia, já falamos isso. E ela está cheia de exemplos, não dá tempo de nós falarmos todos. Mas só para você entender a grandeza do que está sendo revelado. Nós temos que entender com a razão e com a fé. Se você dissociar esse contexto do entendimento da tua alma com a razão pelo que você vê e pela fé que o teu coração entende e percebe, você vai ter um problema complicado na tua alma. É isso que vai acontecendo com as pessoas. Então, quando o homem comeu do bem e do mal, Deus expulsou eles dessa condição do paraíso, dessa comunhão, porque o homem morre espiritualmente, então Deus não consegue mais falar com ele, porque é ele que se afasta. E Deus continua buscando o homem. E o que é mais interessante, nesse momento, Deus não deixou de buscá-lo. E continuou buscando, procurando. E a primeira pergunta, ele pergunta assim, onde você está? Você estava comigo, em comunhão comigo. Onde você foi, ó Adão? Onde você está? Você estava em comunhão comigo. Onde você está agora? Ele falou, estou escondido entre as árvores que estão lá no jardim. Tive vergonha. Depois, ouvi a tua voz no jardim. Ouvi na minha consciência a importância do Senhor. Como eu não entendo muito bem o Senhor, eu fiquei com medo. E me escondi, porque eu desobedeci. Então tive vergonha, tive medo. E depois senti uma culpa miserável. Então ele falou, quem falou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te falei para você não comer? Ah, foi a mulher. Aí ele começa a culpar, é o que nós fazemos, começa a culpar o outro. A mulher fala, foi o diabo. Aí o diabo olha para trás e fala, acho que o negócio é comigo mesmo, não tem jeito. Falei, então, vamos começar agora a acertar as coisas. Aí Deus começa a reorganizar de novo para restaurar o homem à comunhão, porque o homem foi enganado, foi seduzido, ludibriado. E aí, o que Deus faz? Agora ele manda o seu filho como árvore de vida, que eu falei que eu falaria hoje. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é uma árvore de vida. Ele não é só uma árvore de vida, mas ele dá a vida eterna. Mas ele é o caminho. Por que o caminho? Porque quando o homem foi expulso lá do paraíso, ele colocou querubins. São os guardiões da justiça de Deus. O homem se tornou injusto. Aí ele colocou querubins para o homem não entrar e comer da árvore da vida. Eu já disse, e comer e viver eternamente afastado de Deus. Aí ele impediu. Aí a pessoa fala, mas Deus é ruim. Por que ele impediu? Ele falou, não, ele impediu por amor. Que se o homem come com o pecado, afastado de Deus, morto espiritualmente, Deus não teria mais condições de mandar o seu filho aqui. Mas como ele tinha um projeto antes de tudo e já sabendo de tudo, ele manda o seu filho, e sabe o que ele faz com o filho dele? Ele põe aqui de novo, agora não é um jardim que é um paraíso, agora esse mundo que era para ser um paraíso, é um caos, é uma corrupção geral. Olha que coisa incrível. Aí ele pega o filho dele e coloca no mundo da morte, nesse mundo paralelo que os homens criaram. Então ele pega Jesus,
pega no mundo da morte, onde está dominando o mal e as trevas, que o homem deveria dominar para produzir a presença de Deus, ele coloca agora Jesus Cristo aqui. E agora ele diz assim: agora você não come de nenhuma árvore, nenhum reino, nenhuma pessoa, árvores, com que você vai se relacionar. Você vai comer vendo tudo que é bom e reter, mas tem coisas que nessas pessoas vai ser bom, porque o coração do homem está voltado para o mal. Então ele falou: agora você vai comer única, exclusivamente do meu filho, Jesus Cristo, não das árvores. Porque você comendo do Cristo vai comer árvore de vida e vai comer árvore de vida para a vida eterna. Então você tem que estar unido com Ele, no mesmo espírito e com a mesma vida, tendo o mesmo pensamento, sentimento de Cristo e a mesma vontade de fazer a vontade minha, que é fazer a vontade do que há no céu, fazer aqui na terra, como havia proposto. Mas como Adão se afastou, Jesus veio restaurar o reino e restabelecer o homem. E agora ele fala algo que é muito interessante para nós encerrando já. Ele fala: agora eu pus o meu filho aí como uma árvore de vida. E você come só dele. Se alimenta dele. Una-se a ele. Porque ele é o caminho que vai te trazer de volta na reconciliação. Sendo o embaixador agora do reino de Deus. Você vai nascer de novo como uma nova criatura pela unção, gerado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo como Jesus foi e orientado pelo Espírito Santo como Jesus foi. Para que você não sofra um engano, um auto-engano, ou seja enganado. Então coma só dele. Aí o mal vem. Como ele falou para Eva, ele falou só dessa árvore? Não, mentira. Porque o dia que dela comer, certamente viverá. Agora o mal vem e fala assim: mentira. Você pode ter o Deus que você quiser. Não precisa de Jesus Cristo, não. Não, mas ele falou que ele é uma árvore de vida. Não, não precisa dele, não. Mas toda a sabedoria está nele. Não, não precisa dele, não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não, não precisa de sabedoria, não. Tenha a tua sabedoria. Cria o teu próprio Deus. Você não crê em Deus, não. É mentira. Como ele seduziu primeiro, falando que podia comer só de uma lá para se tornar um Deus, agora ele fala assim: olha, é mentira. Se você comer de Jesus, se alimentar de Jesus, que nós vamos fazer agora, é mentira, você não vai ter vida eterna. E nós já vimos em João 6 que ele falou: se você estiver unido comigo, se alimentar do meu espírito e comer a minha carne e viver a minha vida, você tem a vida eterna, você não morre jamais. É isso que ele está falando. O que nós vamos fazer hoje é esse restabelecimento desse jardim em nós, para sermos a expressão desse jardim nesse mundo onde nós encontramos a nossa vida. Então nós somos pelo Espírito Santo agora, banhados novamente, consolados, abençoados, dirigidos, guardados, selados com o Espírito Santo até a vinda de Jesus Cristo. O que é interessante, Provérbios tem 4 situações que falam que é árvore de vida, e ela expressa exatamente o que Jesus é para cada um de nós. Provérbios capítulo 3, o versículo de 13 a 18, você vai encontrar de novo nesse caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Na vida você vai encontrar 4 coisas que são importantes. Essa condição, ele fala: busque a sabedoria e adquira o conhecimento. Aonde começa a sabedoria? No temor do Senhor. O princípio da sabedoria é temor de Deus, do Senhor. Não é a Ele, é dele, do amor dele para conosco. Aí começa o princípio da sabedoria. Ele fala: e adquire o conhecimento. Que conhecimento? Ele falou: o de Deus. O segundo ponto que nós vamos encontrar é que quando ele fala a respeito da sabedoria, Jesus, quando esteve aqui em Mateus 13, versículo 15 em diante, tem algo que é fundamental. Ele afirma assim: o coração do homem interior, que tem os olhos cegados pelo mal desde Adão, é endurecido. Jesus fala isso: o coração do homem é duro, está endurecido. E o que significa isso?
Jesus veio para que eles voltassem a ter a comunhão com o Pai. Caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida. Mas por que as pessoas não aceitam a Jesus Cristo como aquele que cura, sara, salva, restaura, reconcilia? Por quê? Porque o coração desse povo, disse Jesus no versículo 15 de Mateus 15, ele fala assim, o coração desse povo está endurecido. O que é um coração endurecido, queridos? E coração endurecido é aquilo que eu já expliquei. Presta atenção. Ele diz assim, nessa passagem de Mateus, ele fala assim, eles estão com os olhos físicos fechados. Eles não enxergam o que eles estão vendo. Eu estou aqui, mas eles não estão me vendo. E o que é interessante é que João, no capítulo 1, sabe o que ele diz? Ele fala assim, nós vimos o verbo da vida. Nós apalpamos, nós pegamos no verbo da vida. Jesus Cristo é o próprio Deus, a palavra de Deus, o verbo encarnado. Nós pegamos ele, sentimos ele, andamos 3 anos com ele, nós apalpamos. Creio, ele é realmente essa árvore que nós precisamos para restaurar nosso jardim. João fala lá no capítulo 1, nós apalpamos, nós vimos. Jesus aqui, ele fala, sabe qual é o grande problema? Que eles olham para mim e não veem. Eles não estão discernindo o tempo, não há um discernimento espiritual, apenas uma visão, estão vendo um homem. Quando Jesus passava, eles viam apenas um homem. Mas uns não viam só um homem, eles viam com o coração ele como Salvador. Já falei do Simeão. Jesus não tinha feito nada. Uma criancinha no colo daquele homem, cheio do Espírito Santo, ele olhou para aquele menininho e falou, Senhor, pode me levar, como o Senhor disse que eu só morreria o dia que eu visse o Salvador. Eu vi hoje a tua salvação, pode me levar. Meu Deus do céu, deixa o Espírito trabalhar. E olha o que Jesus fala, ele fala o seguinte, você sabe por que a tua alma fica adoecida? É porque na realidade você não está entendendo corretamente das duas maneiras, no sentido da razão, para ter um culto racional. Apresenteis os vossos corpos para ter uma compreensão de uma metanoia, um arrependimento, uma transformação na sua maneira de pensar, na sua maneira que você imagina daquilo que vem na tua vista. E também daquilo que entra no teu coração pela percepção. Quando não tem esse entendimento de discernimento espiritual, você vai ter um problema de doença na alma. E por que tem doença na alma? Porque o espírito está morto. Por isso que o coração fica endurecido. Porque o coração ele é formado, como eu disse, pelo espírito e pela alma. Por isso que o Éden é esse conjunto do espírito e alma. Mas o jardim, ele se encontra na alma do homem. É onde Deus habita. Por isso que o centro do jardim é Cristo e não o eu nosso. Ele diz, os olhos fechados para não ver, são cegados pelo mal. Ouvidos fechados para não sentir o paladar da palavra que provém de Deus. Come qualquer palavra, ouve qualquer palavra e joga para dentro da sua alma. Uma alma aberta assim vai ter de tudo, não sabendo selecionar e ver o que é bom pela ação do Espírito. O que vai acontecer? Essa alma simplesmente vai ficar adoecida e até mesmo morrer, porque o que está entrando entra de tudo, inclusive a palavra de Deus. Não entende pela razão, isto é, pelo intelecto, aquilo que foi revelado e que você vê, porque pelas coisas visíveis você vê as invisíveis. Não se converte a Deus, ele fala lá, porque não tem a parte da revelação. E não são curados por Jesus, que é o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E o que vai acontecendo? Desse modo, você encontra na Bíblia muitos lugares, guarda o teu coração. Desse modo, cuide e guarda o teu coração. Alma e espírito, Éden. Aonde está a eternidade de Deus? E deixa Jesus Cristo entrar como árvore de vida. Então, Provérbios 3, 13 e 18, Salomão afirma que o homem é bem-aventurado, ele é feliz, quando busca sabedoria e adquire o conhecimento. Corinto, você vai encontrar capítulo 1, versículo 24, que Jesus é a sabedoria de Deus. Então ele está mostrando algo que o Salomão diz, que é muito melhor do que o ouro refinado, do que a prata,
do que joias preciosas. E você vai ver muitas vezes expressões que a sabedoria vale muito mais do que esses valores terrenos, de joias, de preciosidade. E olha que coisa incrível. Jesus é a grande pérola de grande valor. Jesus é o tesouro que está nesse mundo e veio nesse mundo para que a gente pudesse ter vida. O homem tropeça nesse tesouro. Quando ele reconhece isso e desperta espiritualmente, ele compra aquele campo. Paga tudo que tem, compra o campo. Segundo ponto, por causa do tempo, Provérbios 11, 30 a 31. Salomão faz uma pergunta. O que você está semeando? Primeira pergunta que ele faz está lá no capítulo 3. A árvore de vida, a pergunta é: o que você e quem você está procurando para que possa restaurar a tua vida? É religião? O que é? Agora ele faz a pergunta: o que você está semeando? Por quê? Porque esse provérbio fala que a árvore de vida é o fruto do justo, não é do crente e nem do santo, é do justo, daquele que conhece Jesus Cristo e que faz a justiça. E ele fala: e aquele que ganha a alma é sábio. Então o sábio ganha alma e o justo pratica a justiça. Terceiro ponto, Provérbios 13, 12, Salomão afirma: é árvore de vida quando o teu desejo é cumprido. Aí o que ele fala nesse Provérbios? Ele fala o seguinte: se o teu desejo não for cumprido, adoece o teu coração, não adoece? Por isso que tem gente que tem dificuldade em esperar as promessas de Deus, que são sim e o amém em Cristo. Mas eu quero agora, como não vem, fica com o coração turbado, adoecido e até mesmo com a alma morta. E o espírito muitas vezes também morto. Provérbios 13, 12, Salomão afirma: a esperança que se adia adoece o coração, isto quando há expectativa futura e não perspectiva eterna. Eu vou repetir. Isso é muito importante. O que é árvore de vida para nós? A esperança que se adia. Fé, esperança e amor. As três estão relacionadas nessa dimensão de Deus. Você tem esperança em alguma coisa? Tem. O que você tem? Eu tenho esperança disso, comprar isso, ir para onde, não sabe? Tá bom. Adiou a tua esperança. Não foi do jeito que você quer. Coração adoece, não adoece? Turba, né? Turba. E ele falou: não turbe o vosso coração. Crede em mim. Pode demorar, mas se eu prometi, eu sou fiel e justo para cumprir. Eu não blefo. Eu não brinco com você. Então, adoece o coração. Por quê? Porque há muita expectativa, desejos que não são cumpridos na hora que eu quero, e não quando Deus assim eu desejo. Mas na hora que eu quero assim, eu quero assim. Frustrei, desanimei. Você viu o que fizeram comigo? E não a perspectiva eterna, quão bondoso Deus é. Desejo cumprido é árvore de vida, o qual se renova a cada manhã, queridos. As misericórdias de Deus nos renova a cada manhã. Para que eles renovam? Para não sermos consumidos por esse engano, que muitas vezes a gente tem uma visão única de ver as coisas que estão na terra, pegar, palpar, ter, possuir. Eu falo: não é só isso daqui é necessário. O pão é necessário, mas a palavra de Deus também. A água é necessária, mas o Espírito Santo também. Já falamos sobre isso. Você precisa de razão e fé, senão você tem uma divisão em você, e essa divisão vai criar um partido, dúvida, e você não vai ter mais fé. Acaba a esperança, e o teu amor esfria. É o que vai acontecer no fim dos tempos. Provérbios 15, 4, por causa do tempo, Salomão diz que a árvore de vida é a língua serena. Meu Deus do céu. Tiago fala muito disso, né? Língua, falou, é um negocinho que está lá no corpo humano, um ímparzinho, mas que procede de onde? Fala do coração. Então você está enchendo teu coração com o quê? Com a palavra de Deus só? Aí gera o quê? Um contexto de expectativa de direitos. Só com a razão? Expectativa de direitos para ter as coisas do mundo, outra de ter as coisas de Deus. Aí Jesus vem contar umas coisas que são interessantes. O que é uma língua serena? É uma língua saudável. O que é uma língua saudável? Como você fala. Jesus fala:
Às vezes a gente não mata com um tiro, com uma faca. Lá em Mateus 5 ele fala, às vezes a gente mata o irmão com uma palavra só. Se ele não estiver muito bem, aquela palavra, uma crítica que você faz, arrebenta a vida da pessoa. Então, Provérbio 15:4, veja o que ele fala. O que é árvore de vida? Ele fala, a língua saudável é árvore de vida, e a língua perversa quebranta o espírito. Aí muitos abandonam até Deus. Se você é sábio, você usa sabedoria. Se você é justo, você pratica justiça. Se você agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do coração. Salmo 37:4 fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-se dele. Ah, mas não é do jeito que eu quero. Então é o teu desejo. Você não está se agradando do Senhor. Você está agradando do teu desejo. E você está trabalhando para obter o teu desejo com expectativas. E não com a perspectiva do amor de Deus. Deixa Deus trabalhar no teu coração, querido. Por isso que hoje eu quero encerrando dizendo que Jeremias fala. Ele fala assim, 17, 9 e 10. Afirma que o coração do homem é enganoso. Eu quero encerrar aqui para mostrar e falar da ceia. Ele fala assim. Ele é enganoso quando o homem baseia a sua vida só na visão física. Aí vira o quê? Um ateu. Visão física. Vê com os olhos só físicos. Não consegue ver com os olhos do coração. Não vendo com os olhos do coração, queridos, e com os olhos físicos. Com os olhos físicos você tem o intelecto, a razão. Com os olhos do coração, você tem a revelação pelo Espírito Santo de Deus. Tendo a revelação e vendo com os olhos, as duas coisas se somam. E Deus passa a ser glorificado. Então eu quero encerrar aqui o que Jesus falou em João 15. Ele diz o seguinte, queridos. Ele fala assim, o meu pai é o agricultor. Deixa o Espírito trabalhar para encerrar. Meu pai é o agricultor. E eu sou a videira verdadeira que ele colocou aqui. Temporariamente, para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a essência dessa árvore de vida. Se você estiver perseverando e enxertado em mim, o Pai vai podar para produzir mais frutos. Mas se você não estiver em mim, nada vocês podem fazer. E tudo que vocês fizerem não tem valor algum. São obras mortas, porque o Espírito está morto. Por isso que 2 Coríntios, ele faz uma afirmação interessante. Sabe o que acontece nos jardins muitas vezes? Os animais vão lá para aproveitar as sombras dos jardins. Aproveitar as flores, o bom aroma que está no jardim. Aproveitar os frutos, se alimentar dos frutos. E o que acontece? Muitas vezes os animais morrem debaixo da sombra do homem, debaixo do perfume do homem, que se torna um mau cheiro. E sabe o que ele fala lá em Corinto? Ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que vivem, o aroma agradável de Cristo. Para os que não assim vivem, é o odor da morte. Por isso que muitos olham para nós, que aceitamos a Jesus Cristo, torcem o nariz assim, como se tivesse um fedor, dizendo, é crente. Não, você precisa ver que é santo e é justo também. Agora, se for só crente, aí torce o nariz mesmo, porque lá tem gente morta, tá? Tem espírito morto lá. Mas se é santo, já está um pouquinho melhor. E se é justo, ele vai ter um jardim florido, então não tem mau odor. Já foi num jardim que é bonito, mas tem um mau odor? Você não quer ficar lá. Você não quer pessoas que têm um jardim que tem dentro coisas mortas. Deus não faz coisas mortas. Deus transforma a morte em vida, então ele faz ficar tudo vida. Ele transforma o deserto de novo em bosque. Mas quando o homem não quer, ele transforma o que ele é, um jardim de Deus, num deserto. Sede de Deus. Falta de árvores que dê frutos, fome de Deus. E Jesus veio e falou assim, se você permanecer em mim e amar como eu amei, não é amar como você ama a si mesmo para amar o outro, isso é lei. É quando você amar como eu te amei desinteressadamente. Então, vai brotar em você de novo esse jardim, como nós já falamos em Isaías. Isaías 53 também fala a mesma realidade para Israel. Vocês serão como a tua alma, um jardim regado, como um manancial, como o jardim de Deus no princípio. Fala para Israel lá em Sião.
Isaías 53, dá uma olhada lá por causa do tempo. E hoje nós vamos fazer a ceia. E agora eu quero passar para a ceia do Senhor, em que ele fala, vocês agora devem pegar o pão, presta atenção, pão físico, pega ele. Aí você pega um pão, não é transubstanciação como eu já falei, não é consubstanciação, é um memorial, memória, consciência. Aí você imagina, o que Deus fez por você? Imaginei. Muito bem, esse pão é o Espírito que Ele deixou para nós. É o Espírito dele que está em nós. E agora você lembra, eu estou reafirmando o compromisso de fidelidade contigo. Vou comer o teu Espírito de novo. Ah, mas se eu não estiver bem, coma. Porque só assim você vai ter vida. Mas as pessoas não entendendo isso que se faz de uma forma racional, mas com discernimento espiritual do que significa, João explicou lá em João 6,63, então as pessoas comem juízo para si, porque não discernem o corpo de Cristo. Mas você, eu quero que faça agora com consciência clara, pela fé, tendo conhecimento do que foi revelado, para fazer isso com sabedoria, como eu disse, conhecendo o que você está fazendo. Por isso que você tem que fazer uma profissão de fé, para entender isso que nós vamos fazer agora, que é uma renovação até que a gente beba novo com ele no reino de Deus. Jesus falou isso e ele falou que ele beberia conosco essa ceia no reino de Deus. Vou fazer isso daqui. Vai cantar primeiro? Antes nós vamos fazer um cântico e depois eu vou pedir para que haja uma distribuição vai pegar. E a gente vem pegando aqui o pão, os que estão em casa, você que está aí na tua casa, prepara o pão, um cálice de vinho, um suco de uva, e você vai fazer isso também. Amém, irmãos? Juntamente conosco. Deixa
queridos, agora nós vamos pegar, você vai pegar na tua casa, você já entendeu o significado da ceia, o que é a ceia do Senhor, essa compreensão clara em que Jesus, quando pegou o pão, Jesus deu graça, porque o pão veio de Deus e não veio para ele veio daquele garoto para aquela multidão de pessoas. E a primeira coisa que ele fez é o que ele falou: eu estou indo embora, mas vou deixar aqui o meu corpo que é dado por vós. Eu vou parti-lo e vocês vão receber parte de mim e vocês vão comer para viver essa comunhão comigo, restabelecido pela fidelidade que você disse, pela fé. Então Jesus agradeceu o pão e, tendo dado graças, ele dividiu, pegou o pão, distribuiu o pão para todos que estavam ali. Ninguém comeu antes. Ninguém comeu antes. Depois que todos pegaram, abençoado esse pão, dado por Deus, Cristo Jesus para cada um de nós, nós podemos fazer isso com a convicção e a fé. Não é o pão que vai transubstanciar, é a nossa vida que vai adquirir que vai além dessa substância carnal. E nós vamos comer esse pão com a fé e a convicção, com a perspectiva do que ele disse que ele é o Espírito. Não quer dizer que isso vai virar consubstanciar um Espírito, mas o Espírito dele que está em nós vai gerar uma substância agora em nós, que é Cristo. E agora nós vamos renovar a aliança que nós fizemos com o sangue e com o corpo de Cristo para ser parte desse corpo, como igreja. Então nós vamos fazer isso com fé, esperança e muito amor, naquilo que ele disse que assim o é, um memorial do que ele fez por nós. Comamos como esse memorial, entendendo o que ele fez por nós, morrendo para que a gente pudesse ter vida plena. Por isso, examine um homem e coma. Comamos todos agora. Jesus, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e também disse assim: tomai todos vós dele. Vê que ele separou o pão e o vinho. Diferente de Judas, bebeu o pão com vinho, não discerniu o corpo de Cristo. Por isso que ele, não entendendo esse Cristo, pensando apenas unilateralmente, ele não teve discernimento. Nós tendo discernimento, então nós vamos fazer isso com convicção e fé. E Jesus falou que isso daqui é a nova aliança. Aliança na sua vida. Que agora ele deixa para nós que ao fazermos isso, nós estamos, depois de alimentado com o Espírito de Cristo, palavra de Deus, nós vamos estar bebendo a vida de Cristo. Como nós pensamos, como nós sentimos, agimos, para que a vontade de Deus se expresse através de cada um de nós. E ele falou: então bebei todos vós. Que a gente faça assim agora, conosco e todos. Assim, queridos, reafirmar dessa aliança que nós temos de fidelidade no nosso batismo para com Deus, falando que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós renovamos novamente essa bênção de estarmos em comunhão, não só com Deus, mas um para com os outros como o corpo de Cristo, e sendo a expressão desse Cristo onde nós estivermos. Isso é o que Ele mandou a gente fazer. Não tem nada de ritual diferente. Tudo isso que nós estamos fazendo é bem racional e revelado por Jesus Cristo o significado que nós estamos fazendo. E isso nós fizemos é para que a gente tenha vida. Diferente da própria Eva, que pegou, comeu, depois distribuiu e deu. Nós não fazemos assim.
tudo que nós recebemos, nós agradecemos em primeiro lugar, como Cristo fez. Partimos, distribuímos e comemos juntos, partilhamos com os irmãos. Isso é ser um cristão. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, alimentados com o Teu Espírito, vivificados, Senhor, pela Tua vida, Amém. Nós queremos, Senhor, viver em comunhão com o Senhor e queremos ser um jardim regado, Amém. um Glória manancial ao teu nome. cujas águas nunca faltam. Queremos que o Senhor fale conosco Amém. nesse jardim, como o Senhor falava com Adão e Eva. Glória ao teu nome, Pai. Ó Senhor, rega o nosso jardim com teu Espírito Sim, Santo. Pai. Em nome de Jesus. E que essa água seja abundante para fluir em nós e para que nós possamos florescer nesse jardim O bom que aroma de somos nós e possamos exalar o bom Amém. perfume de Cristo, Amém. que em nós nunca haja um odor mau que venha contaminar os que estão perto de nós. Sim, Pai. Por isso, Senhor, ajuda-nos. E nesse momento de Santa Ceia, nós também pedimos que o Senhor sonda o nosso coração, sonda esse nosso jardim. Se aí tem algum animal morto, se aí ainda tem alguma coisa que exala mau odor, e venha, Senhor, nos purificar. Sim, Pai. E que nós sejamos renovados Amém. a cada dia, porque nós precisamos a cada dia orar, pedir perdão, renovar a nossa vida. Temos que a cada dia sondar o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Por isso, Senhor, que venhamos a cada dia sondar o nosso coração. E nesse momento de Santa Ceia e de comunhão, sonda o nosso coração. Tira tudo aquilo que não te agrada. Renova-nos, Senhor, porque queremos ser vasos novos, que possam ser um receptáculo do vinho, da vida que provém do Senhor. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Amém. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos familiares, os nossos queridos, onde quer que eles estejam, que eles sejam alcançados pela tua bênção. E se algum ainda não tem certeza da salvação em Jesus Cristo, faça, vai, Senhor, vai, Espírito Santo, atua, Senhor, toca com teu Espírito Santo, para que eles sintam o teu agir, que eles tenham uma experiência de salvação. Amém. Porque quando temos essa experiência, ninguém demove-nos da fé, porque nós temos certeza, convicção. E aqueles que ainda não tiveram essa experiência, que possam ter e assim possam viver abundantemente no Senhor. Não permita, Senhor, que nenhum dos nossos filhos, netos, nossos queridos, fiquem fora da tua tão grande salvação. Amém. Porque o Senhor prometeu abençoar a descendência dos justos. E também, Senhor, queremos orar por aqueles que pedem as nossas orações, que ainda não têm um conhecimento pleno do Senhor e que acham que não sabem orar. Ó Deus, por isso eles pedem, orem por nós. Tem misericórdia, Senhor. Nós colocamos essas orações deles diante do teu trono de graça e de poder. E se ainda somos apenas intercessores, que eles venham a entender que o único intercessor é Jesus Cristo e que eles, tendo Jesus Cristo, não precisam pedir a ninguém para orar por eles, porque o Senhor mesmo orará por eles e o Espírito Santo orará através deles, dando certeza
e convicção de que o Senhor responde às nossas orações. Sim. Como nós cantamos no início, que o Senhor cuida de nós e que nós possamos a cada dia ter essa certeza que o Senhor cuidará de nós. Ó Deus, tem misericórdia desse mundo perdido, ó Deus, desse mundo de fake news. Ó Jesus amado, tem misericórdia do nosso Brasil. Nesse ano que nós temos essa expectativa de que será um ano difícil, onde as pessoas se odeiam por causa de partidos políticos, tem misericórdia de nós, Senhor, como filhos teus, que nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo e que aqueles que estão exalando ódio sejam tocados, Senhor, pelo teu Espírito Santo e entendam que esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus é amar, perdoar, reconciliar. Ó Deus, abençoa o nosso Brasil, abençoa esse ano de eleições e que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo e não sejamos enganados nunca. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, enche-nos do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.